Parece bastante óbvio a gente dizer hoje em dia que micro-organismos deterioram alimentos, mas isso nem sempre foi assim. Foi só a partir lá do finalzinho do século XVIII, com experimentos de um padre italiano chamado Lázaro Spallanzani, que a gente tomou consciência disso. E, com base nesses experimentos muito simples realizados, um confeiteiro francês chamado Nicolas Appert desenvolveu um sistema de enlatar alimentos e criou os alimentos de longa validade. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Vamos lá, tatuzada, vamos conversar a respeito de origem da vida. É a nossa primeira aula sobre esse assunto e nesse momento a gente vai fazer um histórico a respeito de ideias e autores dessas ideias e experimentos que foram importantes para a gente amadurecer o conhecimento a respeito desse assunto que é tão intrigante até hoje. Sim, até hoje a origem da vida é um dilema dentro do estudo biológico e talvez esse dilema, essa ideia, ela nunca seja completamente concretizada ou elucidada. A gente talvez nunca chegue a alguma coisa realmente definitiva a respeito de origem dos seres vivos, isso talvez porque, por mais que a gente se esforce para realizar experimentos que simulem o ambiente de origem da vida, de origem dos seres vivos, a gente não tem como fazer experimentos que durem 1, 2, 3, 4, 5, 10 milhões de anos. O que a gente tem são simulações cada vez mais aproximadas, mas completamente vagas dentro das inúmeras possibilidades que ainda existem a ser exploradas. Mas vamos lá, vamos falar a respeito de origem da vida, um histórico importante. Vocês sabem que boa parte daquilo que a gente tem de conhecimento, inclusive hoje, começou a ser fundado lá na Grécia Antiga, pelo pensamento filosófico lá na Grécia Antiga. E dentre os vários nomes que a gente tem no estudo da filosofia grega, um deles é muito destacável na biologia. Um cara que foi muito importante, inclusive é considerado por muitos como o pai da biologia, o Aristóteles. O Aristóteles, lá no século IV a.C., defendeu, mesmo sendo considerado o pai da biologia, a abiogênese. E o que é a abiogênese? É a ideia de que seres vivos podem surgir a partir da matéria inanimada. Coloquei aqui para vocês. Seres podem surgir da matéria inanimada. A é uma negação, bio é vida. E a gênese é a origem de seres sem a vida. Então, claro, mesmo para Aristóteles naquela época, existia uma coisa muito concreta de que seres vivos geram outros seres vivos. Mas algumas coisas intrigavam o Aristóteles. Coisas como, por exemplo, como que surgem jacarés no meio do pântano? Como que depois de uma chuvarada surgem sapos do nada? Como que larvas aparecem em cadáveres, em carne, em coisa em putrefação, simplesmente de uma hora para outra? E aí o Aristóteles acreditava que determinados tipos de seres vivos surgiam de maneira espontânea. Isso ficou muito conhecido como a teoria da geração espontânea. Então, quando a gente fala de abiogênese ou de geração espontânea, estamos falando da mesma coisa. Aí tem uma coisa interessante. O Aristóteles acreditava que determinados elementos inanimados só formariam um ser vivo se a gente tivesse um sopro vital sobre esses elementos. Aquilo que ele chamou de pneuma. Pneumo é relativo ao ar, é por isso que a gente tem o pneu, que lá em Portugal, o pneu de um carro, eles chamam de pneumático. É um local onde a gente coloca ar. O pneumologista é o cara que estuda o pulmão, que é um órgão que recebe o ar. E esse sopro, esse ar saindo de uma entidade divina, talvez da mãe da natureza, esse sopro era o sopro vital, é o sopro que conseguia originar seres vivos de maneira espontânea. As ideias aristotélicas, elas foram muito importantes na cultura ocidental, mas muito mesmo. É importante lembrar que a revolução científica que a gente teve naquele momento pós-Idade Média, já no final da Idade Média, para o início do renascentismo, aquela revolução científica, ela está muito baseada nos ideais aristotélicos. Então, caras como René Descartes, como Isaac Newton,
também, por influência aristotélica, defendiam a abiogênese. Sim, o Descartes, o Newton defendiam, por mais que sejam cientistas extremamente lembrados e cultuados até hoje, estudados e às vezes até nem compreendidos por completo, eram defensores da abiogênese. A gente está falando de coisas que aconteceram no século XVI. Lá no século XVII, inclusive, um cara lá na Bélgica, em Bruxelas, um cara chamado Van Helmont, resolve fazer um livro de receitas da abiogênese, um livro de receitas da geração espontânea. E a receita mais famosa do Van Helmont é aquela que tem em todo o material didático, aquela que diz que se você pegar roupas sujas de uma pessoa, jogar num cantinho de um porão, deixar esse local sem muita ventilação, sem muita luz, e jogar por cima sementes de trigo ou de milho, em cerca de 21 dias vão brotar ratos por geração espontânea. O interessante é que esse livro do Van Helmont, que defendia ideais de abiogênese, foi muito importante para que a gente começasse a confrontar esses ideais. Foi a partir desse livro que pessoas começaram a pensar, mas será mesmo que brota rato? Mas será mesmo que se eu pegar pedaços de argila com manjericão e colocar no meio de pedras brotam escorpiões? Será que do pântano brotam crocodilos? Muitas pessoas, inclusive, tentaram reproduzir algumas receitas do Van Helmont e não tiveram sucesso. E aí as contestações apareceram. Uma das mais importantes foi a do Francesco Redi, um italiano, que resolveu confrontar a ideia de que larvas surgiam espontaneamente em carcaças, em carne ou em material que está em início de putrefação. Ele estava lendo a Ilíada do Homero e em algum trecho desse livro se fala a respeito das pessoas que evitavam moscas nas feridas para não dar bicheiras, para que lá não nascesse larvas. E ele começou a suspeitar de que moscas tinham a ver com as larvas. E ele fez um experimento bastante simples e às vezes pouco conhecido de vocês. Ele pegou um pote de vidro, colocou bifes e um peixe lá dentro e tampou esse pote de vidro com um couro completamente vedado. A ideia dele era, se as moscas não entrarem, não vai nascer larvas. E ele teve sucesso no experimento. Mas logo em seguida vieram as críticas. Se você tampar com um couro o pote de vidro, você não deixa entrar ar. E sem o ar, você não tem o sopro vital. Você não tem a pneuma, então não tem realmente como surgir larvas ali, porque falta a essência da mãe natureza. E aí o Redi, de maneira pronta, já pensou, claro, não tem problema não, vamos dar um jeito de colocar essa pneuma aí na nossa receita. E mudou o experimento dele. Deixou um pote de vidro aberto e um outro pote ele fechou com uma gaze. Uma gaze que tinha uma telinha suficientemente grande para permitir boa entrada de ar, mas que não permitia a entrada de moscas. Esse experimento todo mundo conhece, você sabe muito bem que no primeiro pote aqui, com a gaze, as moscas não entravam e não existia larva na carne. A carne apodrecia do mesmo jeito, mas larvas de mosca ali não surgiam. No outro pote surgiam as larvas porque as moscas colocavam ovos nessa carne ou no peixe que ele colocou ali dentro. Então esse foi um primeiro experimento, parece muito simples, talvez você conseguiria pensar nisso naquela época, mas foi bastante revolucionário. E a partir dessa ideia do Redi, com esse tipo de experimento, a teoria da abiogênese começou a se enfraquecer, até que se descobrem os micro-organismos. Como assim, professor? A ideia do Francesco Redi começa a fortalecer de que seres não surgem espontaneamente. E a teoria da abiogênese começa a perder força. Mas aí, lá no finalzinho do século XVII, um holandês, um comerciante de tecidos, descobre os micro-organismos. A história desse cara é uma história fantástica. Poderia ficar uma aula inteira só falando dele. O Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek era um vendedor de tecidos. Comprava e vendia tecidos em boa parte da Europa. E para saber da qualidade dos tecidos que ele estava comprando ou vendendo,
ele se utilizava de lupas. Lupas para conseguir ver as tramas dos fiozinhos que formavam os tecidos. Nessa ideia de observar o tecido com lupa, ele começou também a se interessar pela confecção de lupas. E começou a desenvolver lupas cada vez melhores, com mais ampliação, com mais qualidade, com mais nitidez, com mais foco, até que ele desenvolveu uma lupa tão profissa, uma lupa tão incrível que ele conseguiu ver um protozoário, um micro-organismo, tirado da água de um lago da casa, perto da casa dele. O Van Leeuwenhoek não era um cientista, ele era um vendedor de tecidos, um curioso que descobriu que existiam micro-organismos. E aí a teoria da biogênese ganha força de novo. Por quê? Porque as pessoas acreditavam, ou a comunidade científica da época acreditava que sim, macro-organismos não podem surgir por abiogênese, mas micro-organismos podem. Até porque o Van Leeuwenhoek estava vendo protozoários. Ele não conseguia ver bactérias na época. Então existiam coisas ali que estavam surgindo e que muitas vezes as pessoas nem sabiam o que eram. Mas ganhou força de novo a ideia da abiogênese. Só cabe lembrar aqui, né, que esses pequenos animaizinhos que o Van Leeuwenhoek observou, e depois ele viu hemácias, ele viu espermatozoides, ele chamou de animáculos. Animaizinhos que ficavam na água girando, eram paramécios, eram protozoários ciliados. E aí depois dessas ideias e dessas descobertas do Leeuwenhoek, surgem dois caras bem importantes também dentro da nossa história, já no século XVIII. Um cara chamado John Needham, lá na Inglaterra, e o italiano que eu comentei na introdução do nosso vídeo, o Lazzaro Spallanzani. Um cara que era padre curioso. O Needham, ele defendia a abiogênese. E o Spallanzani, muito mais moderno, mesmo sendo padre, olha que coisa curiosa, né? Um padre modernão, defendia a ideia de biogênese. A ideia de que todo ser vivo, independentemente se ele for micro ou macro-organismo, tem que surgir a partir de outro. Beleza. O que eles colaboraram em questão experimental? O Needham fez o seguinte experimento. Pegou um frasco, colocou um caldo de carne dentro desse frasco com água, ferveu durante 30 minutos, colocou uma rolha e deixou. De início, as primeiras amostras que ele pegou dos primeiros frascos não tinham micro-organismos. Ele fez isso com vários frascos, não com um só. Mas depois de algum tempo, 30 dias, 40 dias, quando ele tirava a rolha e pegava esse material e observava ao microscópio, já tinham indícios de micro-organismos por lá. O que o Needham estava querendo dizer? Que mesmo com o frasco vedado com uma rolha, depois de alguns dias tinham micro-organismos, a gente matou esses micro-organismos fervendo, todos eles, e eles surgiram de maneira espontânea. É a abiogênese que está se mostrando experimentalmente. Aí o Lazzaro Spallanzani resolveu rebuscar um pouco esse experimento. Pegou um caldo de carne similar ao do Needham, tampou com uma rolha, notem aqui, não está tampado com a rolha, ele tampou com a rolha, e ferveu, colocou no calor durante 10 minutos. E pegou outros potes e colocou para ferver durante 1 hora. O que ele percebeu? O pote, o frasco, que era fervido por apenas 10 minutos, mostrava micro-organismos em poucos dias. Ou seja, aquele caldo, mesmo fechadinho, era contaminado. Opa, então tem abiogênese? Aí ele fez a mesma coisa com o experimento de 1 hora. A diferença que a gente tem entre o primeiro e o segundo experimento é que no segundo demorava muito mais tempo para ele perceber a presença de micro-organismos. Enquanto que aqui em alguns dias já era possível observar os micro-organismos, aqui demoravam talvez 1 semana ou 2, ou até mais. Aí ele resolveu fazer um outro experimento. Ao invés de tampar com uma rolha, ele pegou o frasco e com uma espécie de maçarico derreteu a ponta do frasco até que o vidro vedasse o frasco por completo. Não tínhamos mais uma rolha, a gente tinha uma vedação hermética, lá do Hermes Trismegisto. Vocês estudam isso também, né? Fechou, hermeticamente fechado. Quando ele ferveu por 10 minutos e depois de alguns dias foi observar,
também existia contaminação no caldo. Pô, mas está hermeticamente fechado. Eu já chego lá. Quando ele ferveu por 1 hora, podia passar 1 semana, 2, 3, 1 mês, 1 ano depois, o caldo ainda não tinha qualquer indício de contaminação. Professor, mas por que fervendo 10 minutos ainda tínhamos contaminação de micro-organismos nesse caldo? Existiam 2 hipóteses para esse dilema. O Needham dizia que quando você fervia 10 minutos, mesmo o frasco hermeticamente fechado, e havia contaminação depois de alguns dias, existia um micro-organismo lá, ele dizia que era uma abiogênese. O Spallanzani dizia que não. A contaminação ocorria porque 10 minutos não era suficiente para matar os micro-organismos. Ou seja, precisava ferver pelo menos 1 hora. Aí o Needham disse, não, peraí, se você ferver 1 hora, você vai matar o sopro vital. Você vai impedir com que a gente tenha elementos da natureza ali dentro que façam os micro-organismos surgirem. E esse dilema ficou sendo debatido por bastante tempo, até que surge um cara chamado Louis Pasteur, um francês. Cara muito importante na história da biologia. Trocamos de quadro para pôr um fim na aula e na biogênese. Quem vai botar esse fim é um francês lá do século XIX, em 1860, um cara chamado Louis Pasteur. Olha só o que aconteceu. A discussão entre o Needham e o Spallanzani durou um bom tempo, principalmente por parte do experimento do Spallanzani. Como assim, prof? Lembra que o Spallanzani pegou o frasco, colocou o caldo de carne e botou uma rolha ali em cima? Ferveu durante 1 hora e mesmo assim, com a rolha fechadinha, depois de um tempo, existia contaminação por micro-organismos no caldo. E aí o Needham dizia, bom, isso aqui é geração espontânea, você acabou de evidenciar a geração espontânea, você tampou com uma rolha, não deixou o ar entrar e mesmo assim está contaminando. E o Spallanzani dizia, não, eu acho que deve existir alguma contaminação na rolha, deve existir alguma coisa que a rolha não está deixando, vedando por completo, está deixando passar. E a discussão perdurou até que a Academia Francesa de Ciências, um dos órgãos científicos mais prestigiados da época, lançou um grande desafio. Quem colocar um ponto final nessa história de abiogênese e biogênese vai ganhar uma bolada, um grande prêmio. E quem ganhou esse prêmio foi o Pasteur, o cara que é conhecido como o cara da pasteurização, o pai da microbiologia, o cara que inventou os processos industriais de fabricação de vinho e de cerveja, o cara que compreendeu como ninguém as leveduras, fungos unicelulares importantíssimos nos processos de fermentação. Esse cara é o cara que também colocou o fim, uma pá de cal, na teoria da abiogênese que vinha desde o século 4 a.C. por meio de ideias aristotélicas. Gente, olha só, desde o século 4 a.C. a gente tem uma ideia que hoje parece ridícula, mas só foi colocado fim nela lá no século XIX, em 1860. Olha que doido. Vamos falar um pouquinho do Pasteur. Primeiro do processo de pasteurização. Pasteurizar é um processo que o Pasteur desenvolveu, uma técnica que tinha como objetivo eliminar micro-organismos sem alterar o sabor ou a consistência do produto que ele queria conservar. E ele fez isso para a produção de vinho. Ele percebeu que se a gente pegasse o vinho e colocasse ele em 56 graus de temperatura durante meia hora, isso já matava uma série de micro-organismos nocivos sem alterar o sabor do vinho. Essa técnica foi sofrendo, claro, um monte de adaptações, tanto de temperatura quanto do processo técnico também, e ela ficou conhecida como pasteurização. Hoje existem processos de pasteurização que são bem conhecidos que querem esquentar muito um produto e depois resfriá-lo rapidamente. A gente faz isso com leite. A gente coloca ele em alta temperatura, depois baixa rapidamente para matar qualquer tipo de micro-organismo. Isso é uma pasteurização. Quem inventou foi o Pasteur. Esse cara é o pai da microbiologia porque ele desenvolveu técnicas para observar micro-organismos, ele conheceu como ninguém fungos, bactérias microscópicas, ele entendeu muito disso, não só dos processos biológicos, mas principalmente dos processos bioquímicos que envolvem esses micro-organismos. Ele tinha toda uma formação na área de química, de cristalografia, o cara era realmente muito bom.
Ele que desenvolveu os processos de industrialização para a produção de bebidas alcoólicas como cerveja e vinho. Inclusive, depois de trabalhar muito em laboratório de microbiologia, o Pasteur trabalhou na Carlsberg, que é uma das indústrias de cervejas mais prestigiadas antigamente, mais prestigiadas antigamente na Europa. Pasteur trabalhou lá, produzindo cerveja. Olha que legal. E foi o cara que botou uma pá de cal, o fim na abiogênese. Como que ele fez isso, professor? Olha só, ele desenvolveu um negócio que é super famoso, que todo mundo já viu na escola, o tal do balão com pescoço de cisne. O balão de vidro é um equipamento comum do laboratório de química. Ele pegou o balão de vidro, colocou um caldo ali dentro, um caldo de carne, que nada mais é do que carne fervida com água, colocou ali dentro, e aí ele soldou, Primeiro ele usou um maçarico, queimou, fez esse pescocinho aqui, entortou uma hastezinha, um caninho de vidro, entortou formando esse pescoço e grudou ele no balão. Depois disso ele aqueceu. Aqueceu, até ter certeza que todos os micro-organismos ali dentro iam morrer. E olha que interessante. Como o balão ele tem um pescoço, um gargalo em formato de S, os micro-organismos que porventura viriam pelo ar, eles não fazem essa curva. Os micro-organismos não descem, depois sobem, depois caem no caldo de carne. Eles ficam todos acumulados na parte de baixo aqui do nosso Szinho. Olha que massa! O pescoço de cisne, de certa forma, filtra o ar. O ar pode entrar. Então não acabamos com a pneuma, o sopro vital, mas o micro-organismo não consegue chegar ao caldo de carne. E assim ele consegue ser preservado durante muitos e muitos dias, quem sabe até um ano, sem contaminação. Mesmo aberto com ar, professor, mesmo aberto com ar, o micro-organismo não chega lá. Quando o Pasteur terminava o experimento dele e quebrava a garrafa, dentro de alguns dias, ela estava contaminada de micro-organismos. E aí ele conseguiu mostrar que os micro-organismos vinham do ar. Eles já estavam pairando no ar, caíam aqui, se reproduziam, porque é um caldo nutritivo, e aí a gente não tinha abiogênese, a gente não tinha geração dos micro-organismos do nada. Eles vinham do ar e se multiplicavam ali dentro. Aí você talvez esteja se perguntando, mas prof, beleza, a bactéria vem da outra bactéria, um protozoário vem do outro protozoário, a levedura vem da outra levedura. Todos os organismos têm que vir de outros organismos, correto? Agora, como surgiu o primeiro organismo? Até aqui eu estou entendendo. E depois? Isso é assunto para a nossa próxima aula. As teorias modernas a respeito de origem da vida. Eu espero que você tenha gostado. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e tamo junto. Tem um recado importante para você agora no final do vídeo. Se liga aí. Tatuzinho, você está assistindo ao módulo 0 no nosso canal. Eu não sei se você está ligado, mas tem módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo de grátis, tudo 0800 para você. O que eu quero em troca? Eu quero que você dê um feedback. Eu quero que você assista às aulas e diga, professor, melhora ali, melhora lá. Eu prefiro que você faça de tal jeito. Eu quero crescer com você dentro dessa plataforma. Tamo junto? Um abraço. Até. Tchau, tchau.